me derrubem. O jornal perguntou: o senhor estabeleceu que ministro denunciado será afastado e, se virar réu, exonerado. Caso o procurador-geral o denuncie, o senhor vai se submeter a essa regra? Temer respondeu: os ministros são agentes do executivo, de modo que a linha de corte que eu estabeleci para os ministros, por evidente, não será a mesma linha de corte para o presidente. A Folha questionou se Temer poderia se afastar voluntariamente. O presidente afirmou: não vou fazer isso. Tanto mais, já contestei muito acentuadamente a gravação espetaculosa. Temer negou o que tenha dito. Mantenha isso para dar aval a pagamentos a Eduardo Cunha. E disse: o Eduardo Cunha lançou uma carta em que diz que jamais pediu dinheiro a ele, Joesley, e muito menos a mim. Como eu poderia comprar o silêncio se naquele processo em Curitiba fez 42 perguntas, 21 tentando me incriminar? A Folha perguntou: o Joesley fala em zerar pendências. Não sendo dinheiro, seria o quê? Temer disse: sei que ele é um falastrão, uma pessoa que se jacta de eventuais influências, e logo depois ele diz que estava mentindo. A Folha perguntou por que o encontro com Joesley não estava na agenda como manda a lei. Temer explicou: eu começo recebendo às vezes no café da manhã e vou para casa às 22 horas. Tem alguém que quer conversar comigo? Rigorosamente, deveria constar da agenda. Foi uma falha? Perguntou o jornal. Foi, digamos, um hábito. Um hábito ilegal. Não é ilegal, porque não é da minha postura ao longo do tempo. Bastava ter um detector de metal para saber se ele tinha alguma coisa ou não, e não me gravaria. A Folha perguntou: é moralmente defensável receber tarde da noite, fora da agenda, um empresário que estava sendo investigado? Temer disse: eu nem sabia que ele estava sendo investigado. A Folha perguntou sobre o deputado Rocha Loures, filmado correndo com uma mala pela rua. Temer afirmou: primeiro, tudo foi montado. Joesley recebeu treinamento de 15 dias. A reportagem reforçou: a imagem dele correndo com dinheiro não é montagem. Temer disse que Rodrigo foi induzido, foi seduzido por ofertas mirabolantes e irreais. A Folha perguntou se Temer se sente traído. O presidente respondeu: não vou dizer isso, porque ele é um homem de muito boa índole. A Folha reforçou: ele foi filmado com 500 mil reais. Que boa índole é essa? Temer respondeu que esse gesto não é aprovável. A reportagem perguntou: quando o senhor diz para o Joesley que ele poderia tratar de tudo com o Rodrigo Rocha Loures, o que o senhor quis dizer? Esse tudo são as matérias administrativas, não é tudo. Mais adiante, a Folha perguntou: acha que a Procuradoria-Geral armou para o senhor? Temer respondeu: eu estava apenas retrucando as imprecações de natureza moral gravíssimas. Agora mantenho a serenidade. Eu não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem. Porque, se eu renuncio, é uma declaração de culpa. A reportagem questionou: o senhor falou muito do Joesley, mas qual a culpa que o senhor tem? A resposta de Temer foi: ingenuidade. Fui ingênuo ao receber uma pessoa naquele momento. Sobre a continuidade do governo, a Folha perguntou: até que ponto vale a pena continuar sem força política para aprovar reformas e com a economia debilitada? O presidente respondeu, irritado: eu vou revelar força política precisamente ao longo dessas próximas semanas, com a votação de matérias importantes. Depois, a Folha perguntou: o senhor colocou ênfase no fato de a gravação ter sido adulterada. Se a perícia concluir que não há problemas, o senhor não fica em situação complicada? Temer respondeu: não. Quem falou que o áudio estava adulterado foram os senhores. Foi a Folha e depois eu verifiquei que o Estadão também levantou o mesmo problema. Se disserem que não tem modificação nenhuma, eu direi: a Folha e o Estadão erraram. A reportagem perguntou: como o senhor vê o fato de a OAB ter decidido pedir o seu impeachment? Temer respondeu: tem uma certa surpresa minha, porque eles que me deram espada de ouro, aqueles títulos fundamentais da ordem, agora se comportam dessa maneira. Mas eu reconheço que é legítimo. Por fim, a Folha perguntou sobre a repercussão dos dois pronunciamentos. Temer declarou: acho que eles gostaram desse novo modelito. As pessoas acharam que, enfim, temos presidente. Num outro trecho da entrevista, o jornal fez uma pergunta ao presidente sobre a afirmação de Joesley durante a conversa com Temer de que teria comprado 2 juízes e um procurador.
não é prevaricação se o senhor ouve um empresário na sua casa relatando crimes? Temer respondeu: muita gente diz as maiores bobagens e eu não levo em conta. A Folha perguntou o que Temer quis dizer quando falou ótimo, ótimo. Temer disse: não sei, quando ele estava contando que estava se livrando das coisas. A Folha comentou que era no contexto da suposta compra de juízes. Temer respondeu: mas veja bem, ele é um grande empresário. Quando tentou muitas vezes falar comigo, achei que fosse por questão da carne fraca. Eu disse: venha quando for possível. Eu atendo todo mundo. Mas hoje de manhã, o site do jornal O Globo publicou uma reportagem em que lembra que a Operação Carne Fraca só ocorreu depois do encontro de Joesley Batista com o presidente Temer. Segundo o site de O Globo, o encontro de Temer com Joesley no Palácio do Jaburu ocorreu no dia 7 de março, como foi confirmado por ambos. Mas a Operação Carne Fraca só foi deflagrada no dia 17 de março, portanto 10 dias depois. O governo disse na ocasião ter sido pego de surpresa com a investigação que mostrou fiscais agropecuários cobrando propina de empresas do setor e levantou dúvidas sobre a qualidade da carne brasileira. O Jornal Nacional entrou em contato com o Palácio do Planalto sobre o que disse o presidente Temer ao jornal em relação à data do encontro com Joesley Batista. A assessoria do Planalto declarou apenas que o presidente se enganou. Ainda nesta edição,